De forma geral, as pessoas escutam, né, que os salários de alguns membros, de alguns agentes públicos, chegam a absurdos, e isso provoca uma reação na sociedade. E há muito tempo que se precisava de alguma norma regulamentando o assunto, né? A Constituição ela estabelece um teto constitucional para o recebimento a qualquer título na administração pública e em todos os poderes. Só que o caput do artigo 37 fala em teto, mas vem o parágrafo 11 desse mesmo artigo e diz que estão fora do teto as parcelas de caráter indenizatório. E aí é onde mora o grande X da questão, porque essas parcelas de caráter indenizatório, elas vêm sendo criadas por lei, por legislador ordinário, federal, estadual, municipal. Então, basta se dar o nome de que se trata de verba de caráter indenizatório e ela fica fora do teto. Então, isso possibilita o recebimento de salários que ultrapassam muito o teto do funcionalismo público, que na prática deveria ser o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje está em cerca de 39 mil e alguma coisa. Você falou qual o termo que é usado para esses super salários? Você falou que daí só passa do teto? Então, são criadas verbas indenizatórias, né? Então, a partir do momento que eu digo que o auxílio moradia é uma verba indenizatória, que o auxílio creche é uma verba indenizatória, inúmeras verbas podem ser criadas com caráter de indenizatória e a própria Constituição diz que a verba indenizatória ela fica de fora do teto, ela não é computada, ela não sofre o abate-teto, e é justamente o que o projeto de lei tenta resolver. Então, o que o projeto de lei faz, que eu achei muito inteligente? Ele lista de forma exaustiva o que pode ser considerado verba de caráter indenizatória. E quando eu digo exaustiva, nenhum Estado vai poder criar outra verba diferente da que está no projeto de lei, e nenhum município. Então, com isso aí, a gente racionaliza o que é verba indenizatório, que não é para efeito de abate-teto. Tudo que não está, que não consta naquele rol do projeto de lei, automaticamente ele vai sofrer o abatimento do teto. E aí o projeto de lei, ele coloca um mecanismo que eu também achei muito inteligente, porque o que acontece? Eu vou até falar aqui de um escândalo que saiu no jornal há algum tempo, e talvez quem está me ouvindo aqui vai lembrar de um procurador, não vou nominar aqui, mas se tornou público, né? Saiu nas redes sociais e tudo, que ele dizia, ele estava revoltado, né? Ele falava assim, como que a gente vai sobreviver com um salário verdadeiro? Eu quero a criatividade do presidente ali do órgão para criar parcelas indenizatórias, ou seja, de forma que ele escapasse do teto. Então, cria aí um plantão, cria alguma coisa, ou seja, então, na prática, tem acontecido muito isso, né? Para burlar o teto, se cria uma parcela, coloca o nome dela de indenizatória, automaticamente ela está fora do teto, não é computada para efeitos de teto. E aí o PL vem e fala, não, as parcelas que são indenizatórias são essas, essas e essas. E, além disso, ele põe um limite, o que eu achei também muito inteligente, porque determinado Estado pode criar um auxílio creche de metade do salário do servidor, por exemplo. E aí o auxílio creche, como consta na listagem do PL de supersalário, ele ficaria de fora do teto. Mas aí o PL vem e fala, não, por exemplo, o auxílio creche só pode ser de, no máximo, 3% do teto a que aquele agente está submetido. Então, coloca um limite também para diárias de viagem, coloca um limite para aquele servidor que dá aula, que recebe aquela gratificação por estar ajudando no concurso, ou por ser instrutor do próprio órgão. Tudo isso aí faz com que se racionalize e tenha, né, a gente tem a expectativa de que realmente vai acontecer uma diminuição desses penduricalhos, né, que propiciam uma burla ao teto constitucional. Já tem uma ideia de valores que podem ser, então, né, diminuídos, esses gastos que temos, então, com esses super salários? Olha, não tem uma estimativa exata, justamente por entrar os estados e municípios, por ser uma bagunça, imagina, nas três esferas, o que esses servidores recebem a título de indenização ou de remuneração, né? Sendo que toda a parte de indenização fica fora do cálculo do teto. Então, há estimativas em torno de 3 a 10 bilhões que seriam economizados com a aplicação, com essa racionalização agora propiciada pelo projeto de lei. E aí entra um ponto também que muita gente critica, né, que é justamente os valores que o Ministério Público e a magistratura recebem, né? Então, o que acontece hoje? O juiz substitui um outro juiz que está de férias. Dependendo do estado, ele recebe o salário daquele juiz por substituir, 100%. Então, na prática, ele fica com dois salários. E aí, como a magistratura tem vários integrantes que vão viajando, isso vai dando aí um aumento considerável nos gastos públicos, né?
Então, o PL vem e fala, não, essa substituição é limitada a 1/3 do valor que aquele agente que viajou recebe, então aí a gente já tem uma economia boa, e também tem que ser comprovado um incremento real da produtividade daquele magistrado que está substituindo, não é simplesmente ele dizer, estou substituindo. Ele tem que comprovar por número qual foi o incremento da produtividade que ele teve nesse período que ele está recebendo a substituição. Esse PL, ele também fala da questão da fiscalização, né? Porque eu acredito que vai necessitar disso também, alguém que fiscalize, né? Olha, hoje o que não falta no Brasil são órgãos de controle, né? Agora o órgão de controle ele tem que ter base legal para fiscalizar, mas a gente tem controle interno, Ministério Público, os próprios tribunais de contas, as cortes de contas, a própria justiça, as ouvidorias. Então, assim, eu acho muito difícil um gestor se arriscar a não aplicar, mesmo porque o projeto de lei ele faz uma previsão de que quem possibilitar o recebimento indevido de verbas fora do que o PL está prevendo, vai responder criminalmente, e o projeto de lei está criando uma nova forma até de improbidade administrativa para o gestor que fizer uma loucura dessa. Então, eu acho muito difícil que alguém vá se arriscar a sofrer uma ação criminal e uma ação de improbidade administrativa. Até explica um pouquinho para a gente da improbidade administrativa, né? Você falou que pode ser, então, né, o agente público ali, o prefeito, enfim, pode ter problema com isso. E até as implicações de ser ali, então, não acusado, mas ter já ali a comprovação de improbidade. Ele possibilitou o recebimento de verbas, né? A verba não está prevista no PL do supersalário, ou seja, ele criou ali, possibilitou que alguém viesse a receber muito mais do que o teto permite, baseado no recebimento indevido de verba indenizatória. Então, ele está sujeito, né, porque a lei, o projeto de lei está criando, né, um novo tipo de improbidade, dizendo que possibilitar o recebimento indevido de verba indenizatória, ao arrepio do que a lei prevê, configura improbidade administrativa. E eu entendo que a improbidade administrativa que causa lesão ao horário, é uma improbidade grave, que pode provocar suspensão dos direitos políticos, pode provocar perda da função pública, né? Pode impossibilitar até aquele agente de ocupar cargo público por um determinado tempo, pode provocar o dever de ressarcimento aos cofres públicos. Então, assim, eu como gestora, ficaria bastante assustada e iria olhar com uma lupa o que eu posso permitir e o que eu não posso. Já tem uma ideia, ou não sei se o projeto fala especificamente sobre isso, da destinação dessa verba, né, que vai ser economizada, vai para a área da saúde, da educação, já tem algum destino ou não? Isso vai ser definido depois, então, de que o projeto aprovado e já colocado ali em prática? O projeto ele não dispõe, mas o que, é que a gente espera? A partir do momento que o órgão, né, ou que a entidade federativa, então, um determinado estado, ele passa a gastar 20% menos com o pagamento da sua folha de pessoal, certo? Automaticamente, como ele gastou 20% menos, no orçamento do mês que vem, essa verba destinada ao pagamento de pessoal, ela vai vir diminuída, o que possibilita um exercício de gestão pública, né? Aí vai caber aos gestores realocar essa verba para pontos prioritários do Estado, né, para o desenvolvimento, para investimento em infraestrutura, geração de empregos, ou saúde, educação, todas as áreas. Aí vai entrar a apreciação do gestor, né, para colocar o que é prioritário e para onde vai essa verba. Agora, o que não faz sentido é diminuir o pagamento com o pessoal, eu tenho que realocar esse orçamento que o Estado detém em algum outro ponto e que o Estado necessite, né? Que o ente federativo necessite, melhor dizendo. E há já uma previsão para votação, aprovação desse projeto? Qual o trâmite que está, então, e a expectativa? O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? Na verdade, ele tinha vindo do Senado, e a Câmara, como casa revisora, fez um substitutivo, e, na minha opinião, eu acho que ficou bem melhor, porque ficou bem mais racionalizado. Então, esse substitutivo alterou o projeto inicial do Senado. Então, agora tem que voltar para o Senado para ele apreciar as alterações que a Câmara fez, já foi enviado para o Senado. Mas que eu saiba, né, eu moro aqui em Brasília e tem um certo termômetro político, então já tinha um acordo entre as duas casas para ser aprovado o substitutivo da forma que fez na Câmara. Então, eu não acredito que demore esse processo lá no Senado Federal como casa revisora dessas alterações, né? Acredito que não, porque já há uma vontade política, ainda mais que a gente está numa situação de pandemia,
e agora realmente a utilização racional dos recursos públicos ela passa a ser uma questão até de sobrevivência do Estado, de funcionamento da máquina estatal. Então, voltando para o Senado, já tendo esse acordo quanto aos termos aprovados na Câmara, não é muito difícil lá, basta um pedido de urgência para ser aprovado muito rápido e, a partir daí, ir para a sanção presidencial e aí a gente tem uma nova configuração jurídica da conformação do teto que a Constituição estabelece e que estava carente de uma regulamentação, né? Essa emenda constitucional do teto, ela vem de 98, a emenda 1998. Então, olha só, a gente está com mais de 2 décadas sem o assunto ter sido regulamentado e sem aplicação na prática. Então, isso não pode continuar, né? É uma situação que a gente, como cidadão, como constitucionalista, administrativista, a gente não entende. É uma questão de recurso público que agora é premente. Tem a ver, basicamente, com a sobrevivência dos cidadãos, com a qualidade de vida, o bem-estar da coletividade. Verdade. Bom, quero agradecer então a participação aqui no Jornal da Rede Alesp da doutora Marilene Matos, advogada especialista em Direito Administrativo e Constitucional. Muito obrigada. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde.